Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora conosco, ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, aquele que dá sentido a minha e a sua existência. Neste dia de quinta-feira, dia da Eucaristia. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão instruídos por Deus. Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas este é o pão que desceu do céu. E quem dele comer, não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, a vida cristã é realmente um mistério. A vida cristã é um mistério. E o incrível que seja aquilo que mais me surpreende a mim é que nós resistimos à graça do Senhor. Nós resistimos ao propósito de Deus e construímos uma religião muito fundamentada nos nossos critérios, nas nossas ideias, nos nossos fundamentos. Construímos uma religião muitas vezes em busca de poder, em busca de prestígio, em busca de cargos, de honras. Nestes dias que estamos a rezar na igreja pelo conclave que ontem começou, acho que também uma palavra a este respeito, porque a igreja fundada por Cristo Jesus é a igreja de quem quiser vir após mim, toma a sua cruz de cada dia, renuncie-se a si próprio e siga-me. Ou seja, não é a igreja da meritocracia, no sentido de que a igreja da carreira, a igreja do poder, não, a igreja de Cristo. O poder da igreja centra-se essencialmente no amor de Jesus, na palavra de Deus, na cruz que carrega. E podemos então dizer que a Igreja de Jesus é uma igreja que procura saciar a sua fome não com as coisas passageiras deste mundo, mas sim através daquilo que é essencial. Já dizia o velho Sócrates que é mais importante a vida interior do que a vida exterior. Aquilo que posteriormente o príncipezinho vai dizer que o essencial é invisível aos olhos. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo chama-nos a atenção a esta vida, a
É esta vida que é um despojamento, e olhando para a vida de Cristo, nós percebemos esta realidade. A vida cristã, caro irmão e cara irmã, é uma vida de excesso. Mas no mundo em que vivemos, e também filhos do mundo que somos, confundimos muitas vezes aquilo que é o verdadeiro itinerário cristão. E com isto também confundimos o que é a felicidade, qual é a prioridade do ser humano, ou seja, colocamos tantas coisas à frente daquilo que devia realmente ser o cerne, o centro da nossa experiência cristã. Podíamos dizer, usando uma expressão, desculpem pela expressão que vou usar, colocamos a carroça à frente dos bois, porque deixamos de valorizar aquilo que realmente é essencial e centramos o nosso olhar naquilo que é supérfluo, que é secundário. Portanto, caro irmão e cara irmã, hoje a palavra do Senhor é um convite a olharmos para aquilo que é essencial. Jesus acaba por fazer um dos discursos mais profundos sobre o pão da vida. O pão da vida. Ontem na Eucaristia eu dizia exatamente isto. A fome que Jesus pretende matar não é a fome, não é somente a fome e sobretudo a fome material, a fome do pão. Jesus pretende matar uma fome muito mais profunda. E o gesto da multiplicação dos pães e as palavras que acabamos de ouvir no Evangelho remetem para uma verdade muito mais eloquente, muito mais profunda, muito mais sublime. Uma verdade que trespassa toda a materialidade. Nós que vivemos num mundo em que todos andam à procura de poder, de dinheiro, de fama, de honras, de glórias, a palavra do Senhor continua a ser esta voz que clama no deserto de João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, que está próximo o reino de Deus. Sim, há 2000 anos que a Igreja vai anunciando esta verdade. E é curioso que nós, membros da Igreja, cristãos, nas suas diversas confissões, dentro da própria Igreja Católica, nós continuamos a não compreender profundamente esta verdade. Então o Senhor, com insistência, com paciência, nos vem recordar cada vez mais esta verdade. E Ele vai fazendo isto de maneira progressiva, de maneira pedagógica. Ele procura instruir o nosso coração com esta verdade. Mas, caro irmão e cara irmã, olhando para este texto, não podemos não ficar envolvidos, não podemos não estar envolvidos pela magnitude, pela grandeza deste Deus que é amor. E quando o texto começa por dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair. Nós só nos aproximamos de Jesus atraídos pelo Pai. E aqui a primeira ideia é de que Deus dá sempre o primeiro passo, ou seja, nós respondemos ao apelo do Senhor. Este apelo que é clamoroso, porque Deus clama por nós, Deus reclama-nos no sentido em que somos tão... Ele ama-nos tal ponto que Ele reclama a nossa presença, Ele reclama pela nossa presença. E, portanto, diz: todos serão instruídos por Deus. Querido irmão e querida irmã, não é o mundo que nos tem de instruir, não é o mundo que deve ensinar a Igreja o que a Igreja deve fazer, é a palavra do Senhor. Não é o mundo que deve instruir a Igreja no caminho que a Igreja percorre, é a Igreja que deve ensinar o mundo, instruir o mundo naquilo que o mundo deve realizar. Caro irmão e cara irmã, a Igreja é fundada por Cristo e, portanto, como fundação de Cristo, a Igreja tem esta missão de levar Jesus a todos e todos a Jesus. E isso significa uma conversão da parte de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E ao aceitarmos o Senhor na nossa vida, nós entramos neste processo de conversão. E, portanto, aceitamos o pão da vida. E vou terminar com esta frase que é realmente: se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. A vida eterna depende desta comunhão com Cristo Jesus. Esta comunhão que acontece na comunicação do seu corpo e do seu sangue dentro da Igreja. Dizia
São Luís Maria de Montfort, que ninguém pode ter Deus por pai se não tiver Maria por mãe, citando, ou seja, refazendo uma outra expressão mais antiguíssima, que ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a Igreja por mãe. Portanto, esta comunicação com Deus acontece na Igreja Católica, Apostólica e Romana. Nela acontece essa comunhão plena em que nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor. Envolvidos por este alimento, a nossa vida é transformada. Mas para que isso aconteça, meu irmão e minha irmã, é preciso que deixemos Cristo reinar em nós, Cristo acontecer na nossa vida, Cristo tomar posse do nosso coração. E daí em diante sermos então todos de Cristo, todo de Cristo e plenamente de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.